Olá! Nessa semana, um assunto tomou conta da imprensa, né, de São Paulo e também nacional, para que não dizer, e esse assunto diz respeito ao inquérito civil instaurado pelo Ministério Público de São Paulo, por colegas meus, que tem por objetivo a investigação de um fato, né, que é um fato corriqueiro nas circunstâncias das grandes cidades e diante da alta potencialidade da mídia local, ou seja, o fato de uma menina, né, de menos de 12 anos estar sendo supostamente explorada, né, recebendo a denominação, né, de MC Melody e fazendo apresentações juntamente com o pai, que também, né, é um MC, se a memória não me trai, MC Betinho, e ambos, portanto, envolvidos, né, na questão do funk, né, do funk aqui de São Paulo, funk ostentação, etc., fazendo shows e espetáculos. Houve, desde que se noticiou o fato de que o pai, né, levava essa garota para espetáculos, vinha conduzindo, digamos assim, uma carreira, né, artística desta menina, inclusive divulgando-a não só pela televisão, mas também, sobretudo, por um canal no YouTube e levando-a a shows. Quando se soube disto, integrantes do Movimento Social da Infância representaram ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, com uma alta dose de indignação, e essa alta dose de indignação tinha por endereço claramente o fato de que essa menina, não é, ao dançar funk, cantar funk e ter a sua imagem explorada, inclusive pelo pai, segundo se afirmava, não é, o fazia de modo muito sensual, e que havia uma sensualização evidente no comportamento, na conduta artística, da menina, o que era absolutamente incompatível, com a criança da sua idade, da sua faixa etária. Por isso, então, o Ministério Público, acolhendo inicialmente essa manifestação proveniente de diversos setores, dos movimentos sociais de proteção à infância, acabou por iniciar uma investigação e para, no momento certo, no momento adequado, tomar providências que ache cabível, na matéria. Logo, isso desperta uma curiosidade, na população, isso desperta uma curiosidade de um modo geral, pelo seguinte, pensa-se sempre de uma maneira muito parecida com esta. Olha, a criança está realizando uma atividade que é uma atividade, de trabalho, mas também é lúdica. Isso não pode fazer bem a ela. Quem dirige esta criança não é nenhum estranho, mas o próprio pai. O próprio pai, o que se supõe, claro, com a aquiescência, a concordância da mãe. E um pai não pode, então, reger o destino do seu filho. O pai, baseado no sistema jurídico brasileiro, ele não tem um poder, de, digamos assim, ditar, o meio pelo qual, o modo pelo qual o desenvolvimento do filho, deva acontecer, inclusive no campo artístico, se isso não trouxer nenhum prejuízo à sua própria educação formal, etc. e tal. Então, é claro que a população fica em dúvida, ao mesmo tempo em que questiona, naturalmente, claro, este fato de que esta garota, esta menina, que é uma criança, propriamente, como já tantas vezes enfatizado, tem uma conduta artística sensualizada, o que talvez possa fazer mal a ela. Então, essas questões precisam ser tratadas do ponto de vista jurídico para que todo mundo possa compreender exatamente do que se trata, como fazer, por que é que o Ministério Público tomou a atitude que tomou, etc. e tal. Bem, tudo começa em 1988, ou seja, esse caso deve ser visto à luz da Constituição Federal. Você sabe que o artigo 227 da Constituição Federal estabelece uma diretriz jurídica essencial para a proteção da infância, e essa diretriz jurídica é a diretriz da proteção integral. Então, lá na Constituição Federal, no artigo 227, quando o Constituinte diz assim, olha, compete à família, o Estado, a sociedade, zelar, com prioridade absoluta pelos direitos da criança e do adolescente, especialmente direito à vida,
direito à saúde, direito à educação, cultura, lazer, informação, etc., etc., mantendo-a livre de qualquer forma de discriminação ou violência. Quando o Constituinte diz isto lá, ele assume uma filosofia própria de proteção à infância, que é a filosofia da proteção integral. E a proteção integral é uma filosofia segundo a qual, evidentemente, toda criança tem um potencial a ser desenvolvido, um manancial de capacidades que precisam ser desenvolvidas, mas desenvolvidas respeitando-se sempre o timing próprio da infância, as quadras próprias da vida, a situação adequada da criança, as suas etapas, a etapa própria da adolescência. Proteção integral significa, sobretudo, respeito à condição peculiar da criança, à condição peculiar do adolescente. E quando se fala em condição peculiar, significa toda a circunstância decorrente daquela etapa de vida em que a pessoa humana ainda em formação, ainda em formação enfrenta. Então é claro que as circunstâncias da etapa de vida da infância são circunstâncias que recomendam lazer, educação, respeito à sua condição, e na etapa da adolescência a mesma coisa. A proteção integral, portanto, gera no plano da legislação uma necessidade, a necessidade de que a criança seja reconhecida como criança e de que, portanto, a criança tenha o direito, sobretudo, de ser criança. E é evidente que essa situação expressa, do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, precisa ser objeto de preocupação de todos, o que inclui, inclusive, as figuras paternas, os pais, propriamente dito, e as mães, por via de consequência. Por isso é que a gente pode trazer aqui para você o ECA, no artigo 4º, e demonstrar, olha, é dever da família também, é dever da família garantir a efetivação dos direitos fundamentais da criança, reconhecendo a prioridade absoluta que ela tem, sobretudo a prioridade em ser criança. Obviamente, esses dispositivos que são do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei 8.069, que decorrem diretamente do texto constitucional, recomendam tudo isso que nós estamos aqui a dizer, para que a criança se sinta protegida. Por isso mesmo, o artigo 5º da mesma lei repete o que envolve também claramente a figura dos pais como primeiros co-obrigados a isto, ou seja, diz o artigo 5º, olha, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência ou discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. O artigo 5º é um dispositivo radioso, mostra muito claramente, iluminadamente, aquilo que se quer dizer, no sentido de não se permitir, para a proteção da própria dignidade da criança, da sua condição, da sua etapa de vida, que alguém a explore, seja este alguém quem for. Ela não pode ser objeto de uma exploração, ela não pode coisificada de nenhuma maneira e, portanto, provém daí efetivamente as preocupações que assaltaram os movimentos sociais da infância e por isso levaram a respectiva queixa a conhecimento do Ministério Público, dos meus colegas do Ministério Público aqui de São Paulo, que atuam muito bem nesta área, os colegas de proteção à infância e juventude. E aí você teria que dizer, olha, professor, está certo, ok, é isso mesmo, não há nenhuma dúvida, mas se trata de um caso em que ela estava com os pais, é o pai quem faz isso, é o pai quem cuida, não parece de fato uma criança mal cuidada, realmente não parece, não se trata de uma criança submetida a um descaso material, por exemplo, a uma negligência formal no plano da educação, mas, notem você, qual é o papel dos pais na proteção dos direitos da criança e do adolescente? Que papel efetivo compete aos pais
né, nesta caminhada. Você já viu que a família é um elemento importante, porque ela é lembrada pelo legislador, ela é lembrada pelo constituinte, né? E aí veja, eu trago a você aqui, né, os artigos 20 e 21, sobretudo o artigo 21, né, que diz que o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito, em caso de discordância, de recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. E o artigo 22, né, a nos dizer aqui, olha, aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação, cabendo-lhe ainda, no interesse dos filhos, no interesse deles, a obrigação de cumprir e fazer cumprir, né, as determinações, inclusive judiciais. Então, os pais ficam submetidos a um poder familiar que é um conjunto de poderes mesmo, de prerrogativas, de direitos sobre os filhos, né, mas um conjunto de prerrogativas, de direitos e poderes sobre os filhos, né, para que seja exercido no interesse dos filhos, na preservação, portanto, de seus direitos fundamentais, e como eu já disse antes, o primeiro direito fundamental de uma criança é ter preservado a sua infância. Né? É ter preservado a sua infância. Por isso mesmo, como você sabe, né, e eu volto a trazer o ECA aqui a essa pauta, né, a essa nossa conversa, né, para lembrar a você, né, claramente aquilo que diz o próprio Estatuto da Criança, né, e do Adolescente, quando estabelece entre os direitos de liberdade, né, entre aqueles direitos de liberdade, como eu vou lhes demonstrar, né, o direito, sobretudo, né, o direito de brincar. Eu vou trazer a tela, preste atenção no artigo 16, né, preste atenção no cuidado que se teve com a produção desta legislação, que agora em julho, né, completará 25 anos de idade. O legislador diz aqui que os direitos de liberdade, ou o direito de liberdade da criança, compreende muitos aspectos, e entre eles, preste atenção, né, aqui, este do inciso 4, né, brincar, praticar esportes, divertir-se. Faz parte de um direito fundamental da criança, o direito à brincadeira, né, o direito ao lazer, né, sobretudo porque claramente não pode, né, não há espaço na infância para o trabalho, né, para a exploração da criança através da sua atividade profissional, né, por quem quer que seja. Criança tem o direito ao lazer, à brincadeira, né, para que aquela etapa da infância, que é uma etapa lúdica, né, que é uma etapa importante, né, seja efetivamente ultrapassada, né, de uma forma normal, né, e agradável para a criança. Por isso não se permite, né, o trabalho infantil e por isso se encarece, por outro lado, né, esse direito ao lazer. Aliás, né, a propósito do trabalho infantil, vale lembrar a você que o ECA, né, respeitando também o texto constitucional e apenas repetindo aquilo que já está no cenário, né, da Constituição, enfatiza, entre outras coisas, né, a impossibilidade clara do trabalho infantil, né, a impossibilidade de que a criança venha a envolver-se, né, com a atividade efetiva, né, de trabalho ou qualquer atividade laborativa. Né? Eu quero lembrar a você o artigo 60, vou trazer aí a sua tela para você perceber, o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que reproduz bem esta ideia, dizendo que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, né, exceto na condição de aprendiz, o que apenas se inicia, né, a partir desta faixa etária, né, dos 14 anos. É proibido qualquer trabalho, mas é afirmado o direito ao lazer, à brincadeira, né, por outro lado, como nós já temos demonstrado aqui. Então, os pais, que são os condutores, né, os dirigentes das respectivas vidas dos filhos, são também comprometidos com esses direitos, com o direito a ser criança. Então, naturalmente, embora haja, digamos assim, na consciência nacional, ou no inconsciente coletivo, esta ideia do trabalho infantil como uma coisa normal, natural, e como há também, né, em alguns setores da sociedade, essa tendência, às vezes até inconsciente, né, da exploração do trabalho dos filhos para a própria subsistência. Isso não é só, né, no pedinte, no ex-mulher que coloca o filho à frente, mas é também em outras situações, né,
até pessoas de classes um tanto melhor postadas, né, que também explora o trabalho do filho em estabelecimento próprio, na indústria própria. Há nesse inconsciente também esta visão de normalidade, mas de qualquer maneira é uma hipótese que o ECA sanciona, né? Que o ECA proíbe. Não é possível. Os pais são os primeiros garantidores, né, de que esses direitos fundamentais são direitos que vieram para se concretizar, né, para se implementar, né, com efetividade. Por isso, nesse aspecto também, né, não se pode permitir que pais ajam livremente na exploração do trabalho dos filhos, né? Isto é uma coisa absolutamente incongruente com o espírito da lei. Mas o pior, né, da situação que envolve essa criança não é só isto, né? É a queima da etapa, né, de vida importante, né? Ou seja, a sensualização, né? É claro que não há nada contra o sensual, né? Mas evidentemente que a criança ela cumpre uma etapa de vida em que a sensualidade é incompatível, né? A criança não é só idealizada como um ser ingênuo, né, como um ser que está alheio, né, mas a criança biológica, física e psiquicamente, claro, né, não está aparelhada, né, para essa sensualidade que deverá vir até ela, claro, que deverá chegar até ela, né, dentro do progresso natural, né, da sua existência, dentro do desenvolvimento natural, na fase própria da vida, e deverá aflorar como algo positivo, normal, né, para que ela possa gozar disso quando essa manifestação natural aos seres humanos, né, lhe sobrevier. Mas isso não pode ser, obviamente, artificialmente criado, como se faz, né, e como transparece nesse caso, né, uma sensualização artificializada, né, a criança como alguém que não compreende bem, né, do que se trata, né, e sendo já levada, né, a um comportamento sensualizado e absolutamente incompatível com o seu estágio de vida, né, com a sua condição e, obviamente, para que não dizer, né, ela tem um comportamento sensualizado que, obviamente, ela não tem condições de compreender, né, e isto também é algo inatural, né, ou não natural e incompatível com sua fase de vida. Então, por isso é que o Ministério Público tomou essas razões. Nós somos a favor disto? Somos. Ora, mas muitos perguntam, bem, mas o que é que se há de fazer com o pai? Punir, então, rigorosamente? Olha, o pai deverá ser advertido, né, orientado. O ECA instrumentaliza uma série de medidas, de providências que podem ser tomadas, o acompanhamento familiar, é claro, né, para se consolidar um outro tipo de conduta do pai em relação à filha, né, inicialmente, porque é claro que também, né, não se vê nessa criança alguém maltratada, né, alguém que revele a necessidade de, neste momento, né, ser apartada do convívio dos pais. Então, é claro que deverá haver uma intervenção sobre a família, né, no sentido da orientação dos pais, a criança, né, deverá retomar a sua atividade, né, normal, comum, de criança. Né, nada há de mais que essa criança, né, que tem dotes artísticos, né, tem esses dotes desenvolvidos, mas dentro, né, daquilo que se apresente como compatível à sua faixa etária, como compatível com a sua própria condição. Também nada há aqui de crítica ou preconceito em relação ao funk, né, e as outras manifestações culturais das quais ele deriva. Né? Claro, são manifestações culturais legítimas, etc., e não se trata disso, não se trata de um preconceito, mas se trata apenas da proteção da criança, através de uma intervenção, obviamente, inicialmente né, no sentido de orientação à família, etc., para que haja recondução. Já se sabe, né, pela internet, que isso está se disseminando de um modo geral, e é preciso conter esta onda, né, é preciso adotar providências que contenham isso, para que a própria criança ou as crianças envolvidas, né, sejam protegidas disto, né, protegidas muitas vezes, dessa inconsciência dos pais, né, que de uma forma ou de outra acabam por explorá-las economicamente, o que não é uma coisa saudável, né, o que não é uma coisa salutar, e como já se viu aqui e eu demonstrei, é absolutamente contrário ao espírito estatutário, ao espírito legal e constitucional de proteção à infância.
Proteger-se a infância é manter a infância, né, é manter a infância incólume, né, não atingida por qualquer tipo de interferência que se contraponha à sua etapa de vida. Por isso, a idade da infância é a idade do lazer, é a idade da brincadeira, é a idade da educação formal, da educação familiar, mas não é ainda a idade do trabalho, da exploração, a idade da sensualização. A sociedade, como você sabe, é uma sociedade que anda doente, e o nome dessa doença a gente não sabe, tudo aparenta ser uma inversão de valores, mas a manifestação dessa doença é clara, e a manifestação dessa doença é a adultização da infância. Estamos tratando crianças como adultos, como faziam aqueles que habitavam, o período medieval da história, onde a criança era um pouco confundida com adulto e se tratavam crianças como adultos. Isto é um regresso a uma situação indesejável e à ignorância do progresso, da cidadania, do direito, da cultura e da civilização, que nos obrigou a reconhecer na criança um ser humano especial e dotado de grandes capacidades, mas que precisa ser enormemente protegido para que elas possam ser desenvolvidas de modo integral e harmônico. Então, é por isso que o Ministério Público tomou aquelas providências e vai tomá-las, e pela necessidade que se tem de garantir-se à criança, que é uma pessoa em condições especiais, a sua própria dignidade. E é por isso que as medidas vieram, e é por isso mesmo que vale a pena explicar para você as razões pelas quais esta situação se deu e foi veiculada pela imprensa, ok? Forte abraço, a gente volta a se ver por aqui ou por aí. Foi muito prazer estar com todos nesse momento.